Nós, irmãos, sempre ouvindo o nosso programa. Deus abençoe sua casa, sua família. É muito bom ter vocês aqui. É muito bom poder engrandecer a Cristo juntamente com vocês e aprender através da sua palavra. Eu quero convidar você para nós, nesta hora, fazermos uma reflexão, né, da nossa lição de escola bíblica. Essa lição tem sido, como as outras que já foi estudada aqui, uma lição maravilhosa. E eu tenho certeza que todos aqueles que gostam do conhecimento, eles estão felizes, estão agregando conhecimento sobre as suas vidas em nome de Jesus. Vamos então de reflexão nesta hora. Momento de reflexão. O nosso texto áureo está no livro de 1 Reis, capítulo 18, versículo 38. 1 Reis, capítulo 18, versículo 38. Diz assim: Então caiu fogo do Senhor e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e o pó, e ainda lambeu as pedras e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. A verdade prática da lição de hoje é que o Senhor nos sustenta com a sua forte mão, tanto a nós como todos que estão dispostos a proclamar a verdade, de que Ele é o único, digno de toda a adoração. Você que tem a sua revista de escola bíblica aí, certamente você está vendo na página número 2 da lição, os textos da leitura bíblica em classe, que é 1 Reis capítulo 18 e 1 Reis capítulo de número 19. Esta leitura você estará fazendo aí mesmo em sua casa, no decorrer do dia, tá bom? E nós iremos estar fazendo o comentário da lição de número 4 da CPAD do terceiro trimestre. Uma revista maravilhosa, e eu tenho certeza que a graça de Deus será abundante através do conhecimento. O profeta Elias, O profeta Elias é um dos mais relevantes personagens da Bíblia. Foi ele que apareceu com Moisés no Monte da Transfiguração, conversando com Jesus. Nesta lição de hoje, nós veremos como Elias desafiou corajosamente a idolatria em Israel. E como orava de modo simples, mas cheio de confiança, e como, apesar de tudo o que fez, expôs sua humanidade ao cair em desânimo. O profeta Elias foi um grande profeta descrito na Bíblia Sagrada. O profeta Elias, interessante que ele não foi escritor. Quem narrou a sua história foi os escribas, os que escreviam as crônicas dos reis, a história dos reinados. Mas quando eu falo do profeta Elias, certamente algumas pessoas já ouviram falar. O profeta Naum, o profeta Obadias, o profeta Miqueias, o profeta Joel, o profeta Oséias. Todos estes escreveram livros. Mas nós percebemos que Elias, mesmo não escrevendo nenhum livro, a sua história é marcante. E talvez poderia me dizer, eu não sabia que na Bíblia tinha um livro do profeta Naum, Obadias, Miqueias, Joel, Oséias, Abacuque. Mas existem esses livros. O profeta Elias, ele não escreveu livro, mas é um profeta que marcou de uma maneira poderosa a história dos reis de Israel. O zelo de Elias
o pôs diante de um confronto. Devido à apostasia do povo e à falta de liderança espiritual, o rei Acabe e de outros que lhe antecederam, Elias, como alguém que conhece muito bem a Deus e que serve, viu-se na condição de lançar um grande desafio diante de todos. Mandou chamar os profetas de Baal e lhes incitou, dizendo: o Deus que responder com fogo, este será Deus. 1 Reis, capítulo de número 18, 24. O profeta foi levado a fazer isso em função da pergunta sem resposta que lançou antes do confronto. O profeta Elias, vivendo em uma época em que Acabe e os reis que lhe antecederam estavam tão distantes do Senhor, que diz a Escritura que Baal e Aserá já era algo normal entre a nação israelita. A idolatria assolava de uma maneira terrível. Chegou um dia que o profeta Elias, ele pergunta para o povo de Israel, 1 Reis capítulo 18, 21, até quando vós cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, sigam. Se é Baal, sigam. E o povo não tinha esta resposta para esta pergunta, porque o povo ali estava em dúvida sobre quem de fato era o Deus verdadeiro. Uma nação que já vinha há muito tempo dentro de um declínio espiritual terrível. E o povo, sem saber, em dúvida, o profeta Elias, ele agora desafia os profetas de Baal, dizendo: vamos ao Monte Carmelo, o Deus que responder com fogo, este será Deus. Elias queria mostrar que o Deus verdadeiro, ele responderia com fogo. O povo estava envolvido, entrelaçado, na cultura do povo da Fenícia. A idolatria era terrível. E Deus desceu, visitou o seu povo para mostrar que ele era o único digno de ser adorado. E Deus usou o instrumento do profeta Elias. O povo tinha um problema. O problema que o povo tinha era não saber a quem adorar. Este triste dilema espiritual, ele faz presente todas as vezes que o povo de Deus se envolve com a idolatria. Nós sabemos muito bem que o homem e a mulher, eles têm esta capacidade de se apegar a meios fáceis. Os deuses da Fenícia, Baal, era um deus da Fenícia. Entre as suas peculiaridades, entre os seus feitos, que os fenícios assim diziam, era que Baal era um deus da fertilidade, era um deus da chuva, era o deus do vento, era o deus do mar, era o deus da guerra. Eram os pontos fortes de Baal. E muitos se apegavam à fertilidade porque queria vivenciar isso, vencer as guerras. E Aserá era a deusa mãe cananita. Ela era a mãe das florestas. Quando Elias ele chama os profetas de Baal e os profetas de Aserá para o Monte Carmelo, ele não estava desafiando somente os profetas. Não. Ele estava desafiando o próprio Baal e a Aserá. E na sequência do estudo, nós iremos entender um pouquinho sobre essa fala. Esses pretensos deuses
na verdade, não passavam de ilusão. Ilusão essa inventada pelo homem. Entretanto, mesmo sendo falsos esses ídolos, eles exerciam muita força e influência sobre o coração do homem, tornando-o tão ignorante quanto eles próprios. O salmista, no Salmo 135, vai dizendo que a ignorância do homem em fazer para si imagens de escultura e clamar a uma obra feita de gesso, de barro, de pedra ou de pau. Clamar pelo socorro, sendo que ali não está o poder para socorrer ninguém. O Senhor Deus, ele vem dizendo através do salmista, dizendo: as nações confiam em suas imagens de escultura, que tem pé, mas não anda, tem boca, mas não fala, tem ouvido, mas não ouve, nem som algum sai da sua boca. Mas a casa de Israel, ela deve confiar no Senhor. Confia no Senhor. Bendito seja Deus. Então o desafio do fogo, que Elias agora convoca os profetas de Baal e Aserá. Elias, ele tinha certeza de que Deus era com ele, e por isso propôs o desafio. E o desafio era: o Deus que responder com fogo deveria ser adorado. Bendito seja Deus. A que ponto chega a idolatria na vida de uma pessoa, na vida de um povo? Hoje as pessoas acreditam em simpatia. Hoje as pessoas acreditam em gato preto, em sexta-feira 13. As pessoas hoje acreditam que em uma encruzilhada resolve o problema. As pessoas se apegam a muitas formas de solução que não é do Senhor. Onde uma pessoa me disse: eu vou levar essa rosa para casa, porque essa rosa vai tirar todo mal olhado, todo olho gordo, toda inveja. Isso na verdade é pura ilusão. Pura ilusão. A convicção de Elias era evidente. Elias agora ele vai dizendo que aquele que respondesse com fogo era o Deus verdadeiro e deveria ser adorado. Aí Elias ele vai dizendo: os que andam com Deus não precisam desafiá-lo para testarem sua lealdade e seu amor. Tais pessoas são tão íntimas de Deus que são impelidas, guiadas, conduzidas em seu coração para aquilo que o Senhor quer fazer. Portanto, é importante saber que não foi a vontade de Elias lançar o desafio, mas foi o próprio Deus, para mais uma vez mostrar ao seu povo Israel que ele era o único, sempre foi e sempre será o único Deus verdadeiro. Nós poderíamos dizer assim: Elias ele se precipitou. Não foi a vontade de Elias, foi Deus que direcionou com base na vida que estava vivendo com Deus, que Deus estava direcionando para tal propósito. Bendito seja o Senhor Jesus. Elias agora chama os profetas de Baal e de Aserá e eles vão para o Monte Carmelo. Não se esqueça, foi no Monte Carmelo que tudo isso aconteceu. Se você for em Israel um dia, Deus preparar esta oportunidade, não deixe de ir ao Monte Carmelo. Monte espetacular. Diante da impossibilidade de resposta de Baal aos apelos de seus adoradores, Elias, após esperar os profetas de Baal e os profetas de Acera clamarem para que fogo descesse do céu e consumisse o sacrifício, e não respondendo,
porque nada podem fazer. Elias começou agora os preparativos para a operação do milagre. 1 Reis, capítulo 18, versículo 23. Elias agora ele vai mostrar que o Deus verdadeiro responderia com fogo. E a primeira coisa que fez foi reparar o altar que estava quebrado. Um altar quebrado é uma aliança quebrada. No altar quebrado, a consequência imediata veio, que foi a idolatria. 1 Reis, capítulo 18, versículo 30, a seguir, o profeta pegou 12 pedras, que simbolizava as 12 tribos de Israel, para restaurar o altar. Em volta do altar, ele cavou um rego em volta do altar. Colocou a lenha, dividiu o bezerro em pedaços e pediu para que derramasse 12 cântaros de água sobre o altar, de tal modo que ficassem totalmente encharcados o que estava nele e ao rego em sua volta. O profeta Elias agora, restaurando o altar, ele pega o sacrifício, ele reparte em pedaços e ele faz algo inusitado. Os profetas de Baal não conseguiram que o fogo respondesse, que o fogo consumisse os seus holocaustos. Elias agora ele reparte os holocaustos e manda jogar 12 cântaros de água para encharcar o holocausto. Sabemos muito bem que esta é uma ação que impede o fogo se espalhar. Mas ele pede: encharque o sacrifício e ao redor encha de água, de tal modo que ficasse totalmente encharcado o que estava nele e ao rego em sua volta. 1 Reis, capítulo número 18, versículo 31 a 35. Ele agora faz uma oração confiante. E a oração de Elias foi simples, foi curta. Nessa segunda-feira nós convocamos a igreja e eu disse: irmãos, segunda-feira, 8 horas da noite, eu quero te pedir que você tire 15 minutos. Não falei meia hora, não falei uma hora. Gostaria que você tirasse 15 minutos de oração em sua casa. Ore por si, ore pelas demandas que você entende que seria benéfica para a sua vida, para a sua família. 15 minutos. A oração de Elias foi simples e curta, contrastando com súplicas do profeta de Baal, que passaram a tarde toda clamando e gritando. O profeta Elias queria mostrar que para Deus responder, não seriam necessários tantas cerimônias especiais, sacrifícios ou mutilações. Basta somente o exercício da fé no verdadeiro Deus. O exercício da fé é algo lindo e impressionante. Você que me escuta nesta tarde, exerça a sua fé. O exercício da fé nos permite triunfar. Não precisou se mutilar. Você não precisa de simpatia para ser abençoado. Você não precisa estar com livros de simpatia em sua casa para ser abençoado. Não precisa estar procurando pessoas que só vai te levar ao caminho de destruição para você ser abençoado. É relevante ressaltar que o profeta Elias, em sua oração, declarou diante do povo que o Deus a quem ele orava era o mesmo Deus dos patriarcas, Abraão, Isaque
e Jacó. Na sua oração, o profeta expôs o verdadeiro motivo de ter erigido aquele altar e da necessidade de Deus responder com fogo. Para que este povo conheça, Senhor, que Tu, Senhor, és Deus e que Tu fizeste tornar o seu coração para trás. 1 Reis, capítulo 18, 37. Ele vai dizendo em sua oração: Senhor, para que esse povo entenda que só o Senhor é Deus e não há outro além de Ti. Na oração de Elias está claro que o desejo de Deus era que o seu povo se voltasse para Ele através daquela demonstração de poder. Nós precisamos buscar a Deus. É o que eu disse. Baal era o deus da fertilidade, da chuva, da guerra. E até então, todos se apegavam. Hoje, nos dias de hoje, quantas pessoas acendem vela para uma imagem de escultura? Quantas pessoas acendem vela para uma imagem de escultura? E roga a uma imagem que não pode fazer nada. Como disse o salmista, tem pés, mas não anda, tem mãos, mas não apalpam, nada pode fazer. Até mesmo na hora de limpar, se alguém não tiver cuidado, cai e quebra. Aí as pessoas acendem vela, fazem orações, súplicas a um personagem que nada pode fazer. Elias agora está orando e diz a Escritura que o fogo desceu do céu e consumiu o holocausto, a lenha, as pedras, o pó, e ainda secou toda a água que estava ao redor do altar. 1 Reis, capítulo 18, versículo 38. É uma exata comprovação, não apenas de que Ele é Deus e estar acima de tudo e de todos, mas de que Ele estava dando a Israel uma nova oportunidade de comunhão. E na hora que o povo viu aquele fogo descer ali, até mesmo a água que estava no rego foi lambida pelo fogo. A reação do povo foi unânime em reconhecer que o Eterno é o Deus verdadeiro. 1 Reis 18, 39. E com isso, a seca que já durava 3 anos e meio, terminou. O povo viu que só Deus era o Senhor, que só o Senhor é Deus. E eu quero bater palma para este Deus glorioso. E agora o povo reconhecendo que Ele era o Deus verdadeiro. O profeta Elias subiu ao monte, porque há 3 anos e meio eles rogavam a Baal, a Aserá, faziam sacrifícios e mais sacrifícios e nada resolvia. O profeta agora ele sobe o monte e ele começa a orar, e uma pequena nuvem do tamanho do homem se manifesta ali. A evidência: Deus enviará chuva para o seu povo. Orou, clamou, e Deus enviou uma abundante chuva. Não foi Baal, não foi Astarote, não foi Aserá, foi o Deus de Israel. Agora, uma questão importante, porque hoje nós estamos narrando a história do profeta Elias, é que o profeta Elias, como diz Tiago,
um homem sujeito às mesmas paixões que nós, ele também teve uma exaustão, um cansaço muito grande. A sua luta não foi fácil. Diz a Escritura que Elias, este homem de grandes manifestação de Deus através da sua vida, Elias chegou à exaustão diante de tantos embates que enfrentou para fazer o povo de Deus retornar ao caminho. 1 Reis 19:5. Isso mostra que até mesmo os crentes mais fiéis podem vir sim sofrer uma exaustão, uma ansiedade, um cansaço na sua caminhada, mesmo depois de serem usados pelo Senhor de forma extraordinária. O profeta Elias, ele foi usado demais, gente. Deus manifestou muito o seu poder sobre a vida dele. Mas ele também era homem, como nós. E ele também enfrentou um momento de exaustão na sua vida. Agora, vejamos os grandes feitos de Elias em sequência. E depois veremos que mesmo assim ele é homem como nós. O profeta Elias conseguiu reunir o povo no Monte Carmelo através de Acabe. O profeta Elias fez descer fogo do céu na sua oração, no altar que estava molhado. Fez o povo, mesmo em rebeldia, se dobrar diante do Senhor. O profeta Elias eliminou 850 profetas de Baal e Aserá. Profeta estes que recebiam apoio do rei. Ele orou e a chuva caiu após um grande período de seca. E também foi sustentado por um anjo que o alimentou, para que caminhasse, para que não parasse. O que eu quero, a princípio da nossa lição, nós começamos nessa temática da prova que Deus é o Senhor, e conclui a lição de hoje falando sobre o Elias, o homem de sentimentos, o homem que enfrenta também dificuldades. A Bíblia vai dizendo que a pressão foi tanta que a pressão foi tanta em cima de Elias em diversos momentos dessas histórias marcantes a qual ouvimos, que ele desejou a sua morte. Por isso a Bíblia ela vai afirmando em Tiago 5,17 que Elias era um homem sujeito às mesmas paixões. Os sentimentos que nos cercam, que afloram no dia a dia. Muitas vezes estamos alegres, muitas vezes estamos tristes, muitas vezes o sentimento que estamos é de otimismo, muitas vezes o pessimismo toma conta. É difícil compreender o sentimento do homem. A exaustão sempre é perigosa. O profeta Elias sentiu isso na pele, apesar de ser um homem tremendamente usado por Deus. Que Deus possa nos abençoar. Que o conhecimento de Deus venha sobre nós nesta tarde, para nos fazer entender que só Deus é o Senhor e que não há outro além dele. Que o conhecimento de Deus venha sobre nós para nos fazer entender que nós somos frágeis e que podemos ter oscilações, variações. O profeta Elias entrou na caverna, momentos difíceis viveu. Mas eu quero te dizer para você também que está passando talvez um momento difícil, um momento de ansiedade, talvez um momento de início de depressão.
ou para você que já está vivendo uma depressão, que Deus ele te ajudará. Quem sabe você já pediu até para morrer? Não se sinta fraco por isso. Todos vão achar que eu sou fraco quando saber que eu estou assim. Não se sinta fraco por isso. O profeta Elias, ele também sentiu essa mistura de emoções, faz parte da vida. Gente, nós somos seres humanos. Alegria e tristezas, otimismo, pessimismo, exaustão, ansiedade. São sentimentos que podem sim estar sobre nós. Mas que nós possamos saber sempre que não há outro Deus como o nosso. E que se clamarmos a Ele, a misericórdia virá. Que Deus em Cristo te abençoe. Esta foi a nossa lição de hoje. Espero que você tenha aprendido. Na semana que vem nós estaremos estudando o reinado de Acasias, um rei muito abençoado, mas que deixou a desejar em alguns momentos da nossa vida. Talvez você que me escuta é um homem, é uma mulher abençoado, mas que talvez deixa a desejar em alguns momentos. Fique ligadinho na próxima quarta-feira na nossa pré-aula, tá bom? Sábado estaremos de volta, sábado agora. Nós estaremos trazendo aqui uma sandália personalizada, que nós estaremos abençoando os nossos irmãos. Vai ser uma bênção, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Vamos orar, agradecendo ao Senhor. Momento de oração. É hora de falar com Deus. Senhor Deus e eterno Pai, em nome de Jesus eu quero te agradecer e pedir, Senhor, nos ajuda a alicerçar a nossa fé em Ti continuamente. Os desafios vêm, mas o Senhor permanece para sempre. Ó Deus, em nome de Jesus, ajuda os Teus filhos a firmar-se em Ti, entender que nenhum outro nome é dado entre os homens. Não. Ó Deus, ajuda-nos também nas fragilidades emocionais, nas angústias e dilemas que vêm contra nós. Que o Senhor possa nos abençoar, Senhor. Nos faça florescer e compreender o Seu direcionamento. Ministro a bênção do Senhor sobre todos aqueles que nos escutam e que nos acompanham. E que o Seu nome, ó Deus, seja continuamente glorificado. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Forte abraço, fiquem todos na paz do nosso grande Deus. Sábado estaremos de volta. Tchau, tchau.